Muito bem, antes de começar o nosso estudo, quero trazer uma oportunidade para você que tem assistido ao nosso programa e que gostou muito quando passamos uma série sobre Israel. Isto mesmo, tivemos aqui uma série junto com a Suzy, Conhecendo Israel. Preparamos este kit para você que quer ter em casa, quer conhecer mais, quer visitar Israel na sua própria casa. São programas gravados ali na Terra Santa, com estudos bíblicos muito especiais e que nos trazem tantas bênçãos, tantas recordações tão maravilhosas. Está à sua disposição através do nosso site. Bem, queremos conversar hoje sobre este assunto tão importante, oração. Mas uma oração bem específica, oração por um filho. Vamos ver que na Bíblia nós temos várias histórias de mulheres que eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel. E agora vamos ver esta mulher, Ana. Estudamos também a mãe de Sansão. Vamos ver Ana, uma mulher que era estéril, mas que buscou em Deus a solução para a sua esterilidade. Quando nós buscamos em Deus a solução dos nossos problemas, essa solução é real, é palpável, ela vem, porque Deus pode todas as coisas. Então, vamos ver. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 até o 18. Diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz aqui que esta família, Ana, Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana era estéril, não tinha filhos, Penina tinha filhos e Penina vivia irritando Ana, provocando Ana o tempo todo. Era sua rival. Mas diz aqui que eles foram a Siló, comeram, beberam, porque era assim que adoravam a Deus. Levavam o seu sacrifício, levavam a sua oferta, fosse um novilho, fosse carneiros, cabritos, e ali eram oferecidos ao Senhor, e eles participavam daquele churrasco, se podemos dizer. Parte ali, eles comiam na presença do Senhor. Era a família festejando, era a família adorando, era a família dizendo: Deus, Tu és o nosso Deus. Viemos aqui para adorar-te e desfrutar da Tua presença. Então, comeram, beberam, e ali estava o sacerdote Eli, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Na verdade, aqui em Siló, não era o templo edificado, porque foi edificado por Salomão quase 100 anos depois, mas este templo que se refere era um tabernáculo. Era uma tenda, era aquele tabernáculo lá do deserto que Moisés levantou, onde estava a arca, onde estavam a menorá, onde estava o altar do holocausto, o altar de bronze. E Elias estava sentado numa cadeira, junto a um pilar. Interessante que essa expressão, assentado numa cadeira, nós vamos encontrar duas vezes na história de Eli. Aqui, quando ele vai receber Ana e vai abençoá-la. E no final da vida dele, quando ele já bem velho, bem gordo, diz a palavra que ele era bem gordo, e ele recebe a mensagem de que seus filhos morreram na guerra, de que a arca do Senhor foi levada, e ele então cai para trás, cai dessa cadeira, cai para trás, quebra o pescoço e morre ali. Nesses dois momentos diz que Eli estava sentado numa cadeira, ali junto do pilar, ali no seu posto, ali Eli estava. E era o lugar preferido dele, onde ele julgava o povo, onde ele atendia as pessoas, onde ele acompanhava o povo de Israel. Estava ali assentado. E diz aqui que Ana se levantou
e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A palavra de Deus nos diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Não é feliz quem chora por qualquer coisa, de qualquer modo, de qualquer jeito, em qualquer lugar, aos pés de qualquer ídolo. Não. Felizes os que choram diante de quem pode consolar, porque serão consolados. Felizes os que choram diante do Senhor, diante da sua presença, derramando seu coração diante dele, porque serão consolados, terão as suas lágrimas sendo enxugadas pelo Senhor. Felizes os que choram. Ana veio chorar diante de Deus. Não adiantava chorar diante do seu esposo. Ele ficava até meio sem paciência. Ele disse: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Por que você fica chorando, Ana? Olha, eu tenho te dado todo o meu amor, eu tenho te dado todo o meu carinho, toda a minha atenção. Vê, Ana, que eu valho mais para você do que 10 filhos. Mas Ana não adiantava chorar diante do seu marido. Não adiantava chorar diante da sua rival Penina, porque ela ia criticar, ia maltratar ainda mais Ana. Não adiantava chorar sozinha, amargamente, pelos cantos, na casa, em depressão e se condoendo de si mesma e definhando. Precisava chorar diante de Deus. E foi isso que Ana fez. Diz aqui que com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o texto continua dizendo: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana está orando. Ana está dizendo ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, se o Senhor me der um menino, um filho, eu sei que só o Senhor pode fazer isto. Não tinha medicina de ginecologia, ultrassom, não tinha exames apurados para identificar o problema da esterilidade de Ana, porque ela era estéril, mas ela sabia que não podia ter filhos. E Ana então diz: Senhor, se tu me deres um filho varão. Ela ainda pede definido, um menino. Menino, se o Senhor me der um filho varão, eu vou trazê-lo para ti. Ele será teu. E o voto que eu faço, sobre a cabeça dele não vai passar a navalha. Ou seja, ele nunca vai cortar os seus cabelos. Ele será nazireu, ele será santificado, ele será separado para ti. Puxa, que voto ela fez. Senhor, esse menino será teu, será para o Senhor e será santificado. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Santo, desde menino, desde o ventre, separado para Deus. E ali estava Ana, chorando e falando com Deus e derramando seu coração. E ela estava demorando nisso. Diz o texto aqui: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Vamos parar aqui um pouquinho. Eli começou a observar Ana. Todo mundo adorava, comia, levantava, saía, ia embora, e ali estava Ana. E Ana estava com amargura de alma, chorando, chorando e orando, mas não escutava o que ela dizia. Somente seus lábios se moviam. E Eli pensou: ela está embriagada. Ela comeu demais, ela bebeu demais, ela está embriagada. Só pode ser. Ela não para de chorar e ela
não fala, não sai som dos seus lábios. E Eli chega para ela e diz: até quando você vai ficar embriagada? Aparta de ti este vinho. É tão interessante que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes as pessoas julgam os outros pelo que elas vivem. Elas julgam os outros pela experiência delas. Ana não bebeu. Ana não estava embriagada. Mas Eli, mas os seus filhos, mas a sua casa. Então muitas vezes as pessoas olham os outros com seus próprios óculos e julgam os outros. E acham os defeitos e acham as falhas pela sua lógica, pela sua própria experiência. Ana não estava embriagada. Ana não tinha bebido vinho. E ela então responde, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana, então, ela trouxe para Eli a sua explicação. Não pense que eu sou filha de Belial. Não pense que eu sou uma pessoa inconsequente. Não pense que eu vim aqui para adorar ao Senhor e eu vivo de qualquer maneira. Não, eu estou orando ao Senhor. E eu estou orando com amargura no meu coração. Ana disse, eu vim buscar Deus. Eu vim buscar Deus. Ah, como é fácil nós interpretarmos mal as pessoas. Ah, como é fácil acharmos, olharmos as circunstâncias e pensarmos mal. Eu me lembro de uma história de uma senhora pobre, mal vestida, maltrapilha. Era véspera de Natal, a cidade cheia de gente indo e comprando de última hora presentes para a ceia de Natal, para a festa de Natal. E as lojas superlotadas colocavam seguranças para evitar que as pessoas roubassem. E aquela senhora foi passando ali na frente de uma daquelas lojas movimentadas e abaixou a mão no chão, pegou alguma coisa e foi caminhando. E o segurança chegou para ela e disse, o que a senhora pegou? Deixe-me ver, abre a mão, o que foi que a senhora pegou? E quando aquela senhora abriu a mão, era um caco de vidro. Um caco perigoso de alguém pisar. E ela disse, eu estou procurando a lixeira, eu estava pensando nas crianças. E aquele homem ficou totalmente sem fala, ficou totalmente humilhado do seu pré-julgamento. Eli chegou para Ana e disse a mesma coisa, você está embriagada, você está bêbada, você é uma filha de Belial. Você é uma mulher que nem deveria estar aqui, em outras palavras. Ela disse, tua serva estava orando. Não me tenha por filha de Belial. Eu estava chorando e orando por causa da amargura do meu coração. Eu tenho sofrido muito e eu estou aqui orando, buscando o nosso Deus. E ela disse, é pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que eu tenho falado até agora. É interessante que realmente quando a pessoa está muito aflita ou muito ansiosa, ela fala muito, ela não para de falar. O assunto vai e volta, vai e volta, vai e volta nos seus lábios. E a oração dela era comprida, e a oração dela tomava tempo, e ela chorava diante de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de paciência, é um Deus de amor, é um Deus que nos compreende, é um Deus que sabe o que vai dentro de nós. E nesse momento, ele ficou com a cara grande de ter pensado que ela estava bêbada. Então disse ela, aliás, o versículo anterior, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que coisa linda. Eli então
responde para ela: vá em paz e que o Senhor conceda a petição que lhe fizeste. Como é importante a palavra de um sacerdote, como é importante a palavra de um pastor, como é importante a palavra de um líder espiritual. É uma palavra referendada por Deus. A gente tem de ter muito cuidado com o que fala, muito cuidado. Pode sair dos lábios bênção ou maldição, que saia sempre bênção. Ele disse: vai-te em paz e o Senhor te conceda conforme a petição que lhe fizeste. E qual for a petição de Ana? Ela pediu um filho, dizendo que o traria de volta a Deus, fazendo um voto de que na sua cabeça não passaria navalha, ele seria nazireu, ele seria santo, ele seria separado para toda a vida, por toda a vida, para o Senhor. Vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. Sabe, às vezes nós pensamos que sacerdote é apenas o pastor, sacerdote é apenas aquele que exerce um trabalho, executa um trabalho na igreja, mas sacerdote é todo pai é um sacerdote. Nós temos esse ofício sacerdotal de levar os nossos filhos a Cristo. A Bíblia nos conta como que as famílias vinham a Jesus e os pais levavam suas crianças a Cristo para que Ele as abençoasse. Isto é um ofício sacerdotal. Levar os filhos a Cristo, levar os filhos a Deus para serem abençoados. Você como pai, como mãe também, nós oficiamos um serviço sacerdotal. Nós podemos abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa geração, abençoar. E era tão bonito quando os filhos pediam a bênção a seus pais e diziam: a bênção, pai, a bênção, mãe. E os pais os abençoavam dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Como é importante isso voltar a acontecer, como é importante você, antes dos seus filhos irem para a cama, antes de irem dormir, você dizer: Deus te abençoe, meu filho. Tenha uma noite tranquila, uma noite de paz. Deus te abençoe nos seus estudos, Deus te abençoe no seu namoro, Deus te abençoe na sua vida, Deus te abençoe no seu trabalho. Deus te abençoe, meu filho. Porque esta bênção, ela é referendada por Deus, ela é confirmada nos céus. E a bênção vem, porque há autoridade nos lábios do sacerdote. Há autoridade nos lábios dos pais para abençoarem os seus filhos. Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. É importante a gente saber orar, o que orar e como orar. Porque Deus concede a petição. Deus nos concede aquilo que nós lhe pedimos. João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, que se nós pedimos a Deus conforme a sua vontade, Ele nos concede, Ele nos dá, Ele nos responde, Ele nos dá conforme aquilo que nós pedimos. Seja feito conforme a petição que tu lhe fizeste. A petição de Ana estava ligada a um voto. E esse voto, ela teve a bênção de seu esposo. Seu esposo concordou com este voto, de que se ela tivesse um filho varão, ela o traria devolvido ao Senhor e sobre a sua cabeça jamais passaria a navalha. Que ele seria nazireu, que ele seria separado, que ele seria santo, santo do Senhor. E o sacerdote lhe disse: vai. E o texto nos diz que assim ela se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ah, quanta tristeza Ana viveu, experimentou durante tanto tempo pela falta de um filho. Agora, antes que o filho nascesse, alegria veio ao seu coração. Alegria pela esperança, pela expectativa da promessa de Deus. Alegria pela certeza de que se Deus ouviu a sua oração,
ela teria um filho varão e o traria para o Senhor, em consagração, em santificação a Deus. Ana comeu. Ela já não estava em jejum. Ana parou de chorar. E Ana, então, teve agora o seu semblante em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E o que nos traz força e alegria é a certeza do cumprimento da sua palavra, do cumprimento da palavra de Deus no nosso viver. Nos traz alegria. Podemos ter alegria como fruto do Espírito em toda e qualquer circunstância, a qualquer momento, com as coisas mais tristes diante de nós. Nós podemos manter a nossa alegria. Por quê? Porque temos esperança, porque cremos neste Deus que diz e que cumpre. Ela recebeu a palavra, seja conforme a tua petição. Ela creu. Ana creu no Senhor e agora ela estava feliz. O seu semblante foi mudado. O seu semblante agora não importavam as provocações de Penina, não importava a irritação da sua rival, não importava o que falassem, ela tinha esperança, ela tinha uma promessa e ela cria no Deus que cumpre a sua palavra. Ana mudou o semblante, veio a alegria. E você? Quem sabe você está com alguma coisa te machucando tanto, ou uma esperança que precisa ser rompida na presença de Deus. Confie, creia, entregue e descanse neste Deus maravilhoso, neste Deus fiel. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ó Senhor, dê-me um coração puro na Tua presença, um coração cheio de amor, um coração cheio da Tua graça, da Tua palavra, um coração que confia, um coração alegre. Lava o meu coração, purifica-me e dá-me a esperança e a segurança e a certeza de que o Senhor está comigo, e a certeza de que o Senhor vai à minha frente, e a certeza de que o Senhor responde às minhas orações. Eu me entrego a Ti para viver para a Tua glória em todo o tempo. Recebe-me, Senhor, recebe a minha vida e o meu coração, no nome de Jesus. Pai, oramos também para que Tu tragas cura aos enfermos, libertação aos oprimidos, traz o suprimento para aqueles que necessitam, traz a Tua resposta de maneira viva, de maneira poderosa a cada lar e a cada coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.